Isso a gente ainda não sabe, mas olha quem pode estar de volta. O ex-deputado federal Jean Willis, atualmente filiado ao PT, ele afirmou que quer voltar ao Brasil e que pretende contribuir com o governo Lula. Morando fora do país desde 2019, quando renunciou ao mandato de deputado sob a alegação de que estaria sofrendo ameaças de morte, Willis disse que espera uma medida do governo que garanta proteção à sua vida. Em entrevista ao jornal O Globo, o petista garantiu que não foi convidado por Lula a assumir um cargo e disse ter ajudado Dilma no passado sem esperar nada em troca. Jean Willis afirmou ainda que no momento não pretende ser candidato a um novo mandato político. Mota. Olha, no passado, se eu não me engano, no ano passado, esse deputado, ex-deputado, já tinha declarado que se o PT ganhasse as eleições, ele voltaria para ajudar na reconstrução do Brasil, né? Preste atenção, de novo, essa palavra, reconstrução. Vocês lembram o que eu falei ontem sobre essa história de construção de narrativas, né? Aqui está mais um exemplo. É uma narrativa repetida por um grande número desses luminares da esquerda que agora voltam ao poder. Eles vão reconstruir o Brasil que eles deixaram destruído em 2015, em 2016, quando aconteceu a maior recessão do país desde o início do século passado. Olha, na verdade, vamos falar a verdade aqui, que esse é o nosso dever com o nosso público. Na verdade, essa reconstrução, depois da destruição do PT, essa reconstrução começou a ser feita no governo Temer e continuou com impulso renovado no governo Bolsonaro. Por isso, no ano passado, o Brasil cresceu quase 3%. É um crescimento padrão chinês. E o segredo desse crescimento eu vou resumir em 2 palavras. Paulo Guedes. Olha, eu aposto que vocês acharam que eu ia dizer Jair Bolsonaro, né? Olha a cara do Pavinato. Mas eu podia dizer, né, Pavinato? Porque afinal foi Bolsonaro que nomeou Guedes. O que me causa espanto é quando eu vejo a reação de muitos liberais, né, que espumam quando falam o nome do presidente Bolsonaro, que nomeou provavelmente o ministro da Economia mais liberal que esse país já teve. Muito bem, qual foi a receita? Vamos contar aqui com a chance mínima do João Willis estar assistindo esse programa. Vamos explicar qual foi a receita. O João Willis ou qualquer pessoa do novo governo. Vamos explicar qual foi a receita que o presidente Bolsonaro e o Paulo Guedes usaram para atingir um crescimento padrão chinês. Liberdade econômica. Fizeram até uma lei da liberdade econômica, né? Respeito pela propriedade privada. As invasões do MST, se eu não me engano, atingiram o mínimo histórico. Privatizações, redução de impostos, tá? Coisas importantes como o marco do saneamento, que permitiu que a iniciativa privada entrasse na distribuição de água e tratamento de esgoto. O enxugamento do Estado, meus amigos. O governo Bolsonaro foi o primeiro desde 1988 que terminou o mandato gastando um percentual menor do PIB do que quando começou. E por último, uma coisa óbvia, colocar pessoas técnicas, competentes em posições de comando. Portanto, não há o que reconstruir. Agora, eu acho que é justo dizer que há muito o que restaurar, porque foi afetado nos últimos meses. Essa restauração tem que começar pelos direitos individuais e pela verdade. Diga, Zé. Eu acho que ele pode contribuir muito pouco com a vida boa do país e muito com a desunião do povo brasileiro, com o radicalismo. É uma figura tão radical que ele abandonou o mandato, são casos raros, né, de quem renuncia a um mandato popular, diz não ao voto, né? Aí gerou uma série de desconfiança de que ele teria recebido dinheiro, ou seja, vendido o mandato para o primeiro suplente, quer dizer, provocando todo esse tipo de desgaste no parlamento brasileiro. Não era verdade que ele estava com a vida em risco, né? Haviam ameaças, havia ameaças ali
contra ele. Ele era protegido por seguranças da Câmara o tempo inteiro e também no Rio de Janeiro, andava em carro blindado e tudo pago pela Câmara dos Deputados. Quer dizer, ele não estava sendo esquecido. E acho que é uma figura que não teve muita importância também na política nacional, né? Ele participou muito de briguinha, de disse-me-disse, de estrelismo. Não é um político. Eu não sei se o Poit tem essa situação, essa avaliação de que ser político aqui na Câmara é uma coisa muito mais forte, né? Fica muito evidente quando alguém é político em qualquer setor. Eu conheço deputados como Chico Alencar, por exemplo, que é de esquerda, que tem um valor muito grande político. Eu não concordo com as ideias dele, mas tem um valor político muito grande ali de discutir política. E o Jean Willis não conseguiu entrar exatamente nesta valoração da política e vou insistir aqui que é a história da política mesmo, discutir pontos de vistas, como alguns deputados lá, tem vários deputados que discutem e que são de esquerda, ele nem isso chegou. Então é um deputado briguento, caçador de casos no plenário, que cospe nos outros, é uma coisa mais louca. Isso para mim é um crime hoje. Naquela época não existia Covid, mas além de ser mal educado, falta de higiene, é um crime de saúde pública, né? Então não vejo ele melhorando o país com a vinda dele. Para mim, tanto faz ele chegando ou não chegando, para mim é a mesma coisa. Concorda, Poit? Concordo com o que o Zé falou, né? E falo alguns comentários aqui. O Zé citou alguns políticos diferentes, né? De oposição, de esquerda. Eu escutei uma vez um cara falar, Zé, a boa política não é aquela política que a gente faz com quem concorda com a gente, e sim, justamente aquela que a gente faz com quem discorda. E aqui cito políticos que eu discordo, mas que eu batalhei duro na bancada e disputei alguns projetos, como Orlando Silva, como Arlindo Chinaga, como Padilha, né? Políticos que têm a sua história do outro lado e que são políticos, né? Com P maiúsculo. O Jean Willis, né, eu também não me lembro de nada tão relevante. Lembro que, com todo respeito, briga, cuspe. Venceu o BBB, cuspiu lá no plenário. Então, de extremismo, a gente não precisa mais no Brasil, né? Se ele passou um tempo fora, esfriou a cabeça e quer vir aqui para ajudar, pensa no que você pode contribuir, Jean Willis. E não chega já falando, eu vou, mas eu quero segurança para mim, porque esses efeitos práticos que ele fala aí, que tem que garantir a segurança, eu não acho que tem gente querendo pegar o Jean Willis na rua aqui. Não lembram mais, gente. Então, o que é o efeito prático? Quer que o Lula pague carro blindado e segurança da polícia para andar com ele para lá e para cá? Né? Se quiser vir para ajudar, venha com diálogo. Não venha com extremismo, não venha querendo cuspir na cara do seu adversário. Venha com proposta como melhorar a educação, venha com proposta como melhorar a vida dos pequenos comerciantes, como desburocratizar a abertura de pequenos negócios, ou no entretenimento, ou na cultura que você conhece. De extremismo, a gente não precisa mais no Brasil. Você, Pavinato, o que acha desse possível retorno? Principal, Jean Willis tem um grande feito, vou falar ao final. Jean Willis é um Midas ao contrário. O que ele toca vira bosta. Ele cuidou da pauta LGBT, inverteu essa pauta, o que se lutava por liberdade se tornou ultrarrotulação, nunca conseguiu nada, tanto que as únicas proteções ao público LGBTQIAP+, essa é a sigla atual, vieram pelo judiciário. Ponto. Foi então um parlamentar que nunca deu resultado. Segundo, tanto é que bastou ele sair do Congresso, nesse exílio fajuto, mentiroso, nesta fake news que ele criou, bastou ele sair do Congresso para que, na Semana do Orgulho LGBT, o prédio do parlamento fosse decorado com as cores da bandeira LGBT. Bastou ele sair. Tão malquisto ele era. E como Midas ao contrário, ele teve um dos maiores feitos do Congresso Nacional, vocês se esqueceram. Ele foi responsável pelo nascimento da direita nacional. Porque se não fosse Jean Willis, se não fosse a escada que ele fez ao Jair Bolsonaro, Bolsonaro não teria se destacado nas pautas que defendeu,
Tanto que foi depois da briga com o Jean Willis que a votação dele para deputado federal pelo estado do Rio de Janeiro explodiu de de 1 milhar que começa com 2 dígitos para 3. Esse foi o feito de Jean Willis. E aí, Mota, será? Jean Willis alavancou o Bolsonaro? Eu acho que eu estou prestando atenção no que o Pavinato está dizendo e me ocorreram 2 coisas aqui. Mas antes eu queria dizer, Pavinato, que as redes sociais aqui adoraram o seu Midas ao contrário. Está fazendo o maior sucesso. Eu também vou usar essa expressão. Eu acho que esse caso desse ex-deputado me trouxe 2 reflexões aqui. A primeira é a assimetria com a qual a grande mídia, a cultura, a academia e até os operadores do direito tratam atitudes rudes, grosseiras, vindas de um lado ou de outro do espectro político, né? Imaginem um deputado, um parlamentar classificado como conservador ou liberal cuspindo em alguém. Imaginem os senhores qual seria a consequência desse ato. Crime, né? Crime, é injúria real, é crime, está tipificado. Imaginem isso, né? A segunda reflexão que esse caso me inspirou, e que é uma coisa que eu já disse algumas vezes aqui, é o poder da celebridade, né, no processo eleitoral, que para mim é uma das questões que expõe um lado frágil da democracia. A qualquer pessoa suficientemente famosa, seja lá por que razão for, consegue se eleger, consegue a quantidade suficiente de votos, vai para o Congresso Nacional sem ter a mínima condição para isso. O Pavinato estava fazendo algumas considerações sobre a história do concurso público, né? Com as quais eu concordo em parte. Vamos salvar essa discussão para outro dia. Eu acho que essa discussão é muito boa. Eu, por exemplo, já fiz 3 ou 4 ou 5 concursos públicos na minha vida. Acho que tem os seus méritos, os seus deméritos. Agora, não há como proteger a democracia de pessoas que não têm nenhuma qualificação intelectual, nem moral, nem espiritual, e conseguem se eleger, conseguem um mandato. E aí? O que você faz num caso desses, né? Aí talvez vocês respondam, poxa, Mota, aí no caso a resposta adequada seria ou os próprios pares tomarem alguma atitude, abrirem um processo contra essa pessoa e retirá-la do parlamento, um processo de impeachment, mas tudo isso é demorado, tudo isso é complicado, tudo isso é custoso, né? Então, essas 2 reflexões que me vieram à cabeça, o quão pobre, às vezes, a gente olha e acha o nosso Congresso, né, a nossa representação, quando a gente vê figuras como essa e que ainda continuam a ocupar, né, de uma certa forma, o espaço público. Agora, Zé, o ex-deputado diz que, se voltar de fato, ele não espera cargos, não quer nenhuma retribuição do presidente Lula, que tudo que ele quer é proteção pessoal, que seja protegido das ameaças que ele diz ter recebido. Será que é isso mesmo, Zé? Ou ele passaria a entrar na fila em busca de alguma posição aí em Brasília, Zé? É igual aquele meme, ele não vai não. Vou te falar uma história aqui. Para ele receber proteção pessoal, ele tem que ser alguma coisa, né? Ele tem que ser deputado, senador. E ele andava com proteção, andava em carro blindado. Aí um grupo de deputados, de seguranças pago pela Câmara dos Deputados ia buscá-lo no aeroporto. Às vezes um segurança viajava com ele. Por aqui ele andava sempre protegido. Recentemente eu entrevistei o Eduardo Bolsonaro, por exemplo. Ele anda com 3 seguranças, está sendo ameaçado e aí ele anda com 3 seguranças. Então, sim, é o cargo de deputado federal. Ele, para ganhar segurança pessoal, ele teria que ser ministro. Duvido que o Lula nomearia o Jean de ministro, né? Por outro lado, essa outra exigência dele, ninguém nem vai muito prestar atenção. Então, eu acho que diante destas exigências do Jean, é melhor que ele fique por lá. Eu acho que até o povo poderia fazer dar uma ajuda e dizer, não, fique por aí, tá muito bom, ótimo aí seu tempo na Espanha e tal, fique por aí mesmo. Será, Poit, diante desse prognóstico que traçou aqui pra gente o Zé, será que o ex-deputado vai pensar 2 vezes antes de voltar? Acho que vai, porque não sei se vai dar muita repercussão, ninguém tá fazendo hashtag volte Jean Willis,
O cara tem que trabalhar, tem que pagar as contas, não sei como é que ele está sobrevivendo lá, né? O Zé mesmo falou, foi muito esquisito a forma como ele saiu, a gente nunca viu isso, um deputado abandona o mandato, né, para assumir o seu suplente. Então, se ele tiver que contribuir com o Brasil, que contribua, senão fica lá, porque ninguém está fazendo nenhuma movimentação para ele voltar. A gente está com tanto problema aqui no Brasil, gente, tanto desafio na segurança, na saúde, na educação, projeto, fiscalização que a gente precisa fazer nesse governo. Não é o João Willis que é a solução. E como se o brasileiro tivesse segurança, né? Pois como se a gente tivesse segurança.